Bom dia a todos. Estando composto o egrégio plenário sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2013. É o mês aqui considerado o mês rosa, né, onde se faz sobre o câncer. Cumprimento os eminentes colegas, doutor procurador, senhores advogados, advogada, servidores da casa, e submeto à aprovação a ata número 8.079 da sessão passada. Não tendo qualquer manifestação para alguma retificação, declaro aprovado. Anuncio que está adiado para ser julgado na sessão do dia 8 de outubro de 2013, é o 1 da pauta, a pedido do próprio relator, o processo 48.524, prestação de conta de cargo de vereador de Barra do Garça. Maria José do Carvalho é a recorrente, então está adiado já com data designada para o dia 8 de dezembro para julgamento. Outubro, é? Ele já pediu aqui. Anuncio para julgamento, atendendo pedido de preferência e com sustentação oral, o 10 da pauta, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, de poder político, autoridade, captação ilícita de sufrágio, recorrente, coligação Feliz Natal muito mais forte, Antônio Domingos de Bastiani, recorrido coligação Renovação Já, José Antônio do Biela, Lauri Gomes de Oliveira. Relatoria do eminente doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Feliz Natal muito mais forte, Antônio Domingues de Bastiani, em face da sentença aprovatada pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em desfavor da coligação Renova Já e de José Antônio do Biela e Lauri Gomes de Oliveira, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, em decorrência da pretensa prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, político e ou econômico. Segundo a inicial, os requeridos praticaram 8 condutos apontados como captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e ou abuso de poder político, a saber: primeira conduta, divulgação de candidatura com pedido de voto e promessa de vantagem financeira em permuta por voto em evento de ordem institucional durante o lançamento do projeto de manejo florestal do assentamento ENA, em 23 de setembro de 2012. Tal projeto objetivava proporcionar renda de até R$22 mil para cada uma das 228 famílias assentadas. Segundo os requerentes, os eleitores foram induzidos a participar de uma reunião com o representante do INCRA e da SEMA para receber esclarecimentos do projeto ser implantado. Entretanto, ao chegarem no lugar combinado, foram surpreendidos com a realização de um comício pelos requeridos. Segunda conduta, oferecimento e distribuição de bebidas aos eleitores comparecentes no lançamento do projeto de manejo florestal. Terceira conduta, promessa de folga após as eleições ou oferta de quantia aos funcionários das madeireiras cujo proprietário tivesse declarado apoio à candidatura do requerido. Destacar que as conversas sobre a troca de votos aconteciam nas dependências da madeireira por parte dos patrões, sendo que estes pertenciam aos quadros da Associação dos Madeireiros de Feliz Natal, cuja presidência era exercida pelo requerido José Antônio do Biela. Quarta conduta, oferecimento e transporte de trator aos índios da aldeia Aroac, em permuta por votos, sendo que o maquinário foi transportado por caminhão da madeireira Vinícius, de propriedade de José Antônio do Biela. Quinta conduta, oferecimento e entrega de gasolina e R$800 ao eleitor Rodrigo Barbosa, para regularização de documento do veículo de abastecimento, entregue pelo senhor Alcides da Agroextra, correligionário dos recorridos.
Sexta conduta, oferecimento de dinheiro aos senhores Fernando Gonçalves da Silva, Edson Aparecido Marques e Matiel Provenzi em permuta pelos seus votos. A petição inicial afirma que foi oferecida respectivamente as quantias de R$ 4.000, 30 mil reais e R$ 10.000 e que o senhor Matiel Provenzi ainda recebia um tanque de combustível por dia. Sétima conduta, transporte irregular de eleitor e de material de campanha no dia das eleições, que teria sido praticado pelo pai do requerido Antônio do Biela e descoberto por policiais militares, conforme boletim de ocorrência. Oitava conduta, doação de frangos aos indígenas com implícito pedido de voto. A sentença julgou a AIS improcedente ao fundamento de que não restaram devidamente demonstradas as imputações efetuadas. Os recorrentes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requereram a reforma da sentença. Os recorridos apresentaram contra-razões, salientando a ilegalidade das gravações juntadas aos autos e requereram a manutenção da decisão censurada. O douto Procurador-Geral Eleitoral opinou preliminarmente pelo acolhimento parcial da preliminar suscitada para que seja determinada a remessa dos autos ao juiz de primeira instância para intimação e oitiva das testemunhas roladas para a prova das condutas 7 e 8, com observância juntamente com as testemunhas ouvidas do número limite de 6. Já no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso ante a ausência de prova a respeito das informações contidas na inicial, com a manutenção da sentença censurada. Relatório. Colhe o douto parecer? Mantenho o parecer. Mantido, concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor doutor presidente desta egrégia corte, desembargador Juvenal Pereira da Silva, eminente relator, doutor Francisco Alexandre Mendes Neto, nobres julgadores, doutor representante da Procuradoria Regional Eleitoral, caros colegas advogados, senhores servidores desta casa, muito bom dia. Senhor presidente, antes de adentrarmos na questão de direito, peço vênia para Vossa Excelência para fazer um breve relato sobre o município de Feliz Natal. A cidade de Feliz Natal é uma cidade com 6.000 eleitores, com 12.000 habitantes, é uma cidade pequena, e é a primeira vez, desde a sua fundação, que um grupo diferente consegue entrar no poder desse município. Todos sabem que num município de pequenos habitantes, é muito difícil fazer uma eleição majoritária quando se tem como adversário um grupo que sempre esteve no poder. Ademais, um grupo que é o proprietário da única rádio da cidade, da colonizadora, enfim, tem um poder econômico muito grande. Nos deparamos com situações no município de Feliz Natal que eleitores votavam no hora candidato, no hora prefeito recorrido, porém, em suas residências estampavam a placa do outro candidato, por medo de represália. Enfim, o hora recorrido nunca tramitou no universo jurídico, nunca foi candidato. É um jovem empresário, muito bem sucedido, que também, como os seus populares, estavam cansados do descaso que vinha acontecendo naquela cidade e resolveu ser candidato e, através de muito trabalho, foi eleito. Entendemos que essa ação eleitoral não passa de uma perseguição política, até porque, como bem dito pelo Dr. Mário Machado, quando julgou a ação, juiz da 22ª Zona Eleitoral, disse que na maioria dos argumentos não se passaram de meras especulações, até porque, em uma única AIGE, imputaram 8 condutas sem nenhum tipo de prova concreta para que conseguisse obter algum êxito. Pois bem, senhor presidente, feito esse breve relato, vamos à questão de direito. Como apresentado no relatório, trata-se de um recurso eleitoral manejado pela coligação Feliz Natal Muito Mais Forte, onde alegam contra o
senhor José Antônio do Biela, coligação Renovação Já, e o pastor Lauri, vice-prefeito, onde imputaram 8 condutas e, preliminarmente, a nulidade de cerceamento de defesa. Eu peço licença aqui para ler uma parte da sentença do douto magistrado da 22ª Zona Eleitoral no que diz respeito à oitiva de testemunhas e a sua convicção por julgamento. Vejamos. Os representantes na inicial, para comprovar suas alegações, requerem, além da inquirição de 27 testemunhas, descritas no rol de folhas 35 e 36, a intimação judicial e oitiva de cerca de 1.000 pessoas. Ou seja, todos os empregados da Madeireiras Medeiros Madeireira, João Navarro e Companhia Limitada, Pipoca e Balim, no município de Feliz Natal. E todos os índios da aldeia Aroac, localizado no Parque Nacional do Xingu. A título de ilustração, de acordo com a informação da testemunha José Delarme, empregado da Madeireira Navarro, em audiência realizada no dia 2/4/2013, aos 12 minutos, na mídia digital de folhas 547, somente a Madeireira Navarro possui quase 200 empregados. Já na aldeia Paviluene e Aroac, embora não se tenha o número exato de habitantes, pertence à seção eleitoral criada recentemente na aldeia Pavuru, onde votam também mais de 200 eleitores indígenas. Por estas razões, está nítido que a produção de prova testemunhal, da forma como requerida pelos representantes na inicial, é inviável, pois certamente ultrapassaria o número de 1.000 testemunhas, distanciando-se e muito dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de contrariar toda a essência da legislação aplicável, que prevê procedimento célere na apreciação de conduta desta estirpe. Continua o nobre magistrado. Sem embargo disso, a inicial veio instruída com vários documentos, notícias, fotografias, mídias digitais com vídeos e gravações, ambientes de áudio, além das provas testemunhais produzidas na audiência de instrução, as quais, em conjuntos, são suficientes para formar o convencimento do juiz. Esse é um trecho que eu extraí da sentença do Dr. Mário Machado. Nós entendemos que a questão da preliminar de cerceamento de defesa está preclusa, tendo em vista que é obrigação da parte levar a testemunha no dia da audiência, conforme o rito da Lei Complementar 6490. Além disso, foram ouvidas 5 testemunhas, do limite de 6. Uma testemunha não vai trazer nenhuma novidade a mais no processo, pelo contrário, vem atrasar o processo, vem afrontar a celeridade que prevê o rito da AGE, e o candidato também necessita de ver esse processo finalizado. Ademais, sobre as condutas 7 e 8, o próprio magistrado, na sentença, diz o seguinte: as condutas 7 e 8 não passam de mera conjectura do campo das especulações. Ora, o juiz tem todo o convencimento, participou de toda a instrução probatória do processo, acompanhou todas as fases, todos os requerimentos dos advogados, a oitiva das partes, esteve convicto, seguro para exercer o seu julgamento. Levar esse processo novamente para a instância ACO seria praticamente acolher uma perseguição política contra os recorridos. E no mérito, senhor presidente, nobre relator, não vou me alongar muito, até porque tanto o parecer do Ministério Público em primeira instância, como o parecer do douto Procurador Federal, são pela manutenção da sentença e pelo improvimento do recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Desse cumprimento do doutor advogado, feita a sustentação oral, retorna a palavra ao eminente relator.
Os recorrentes suscitaram preliminar de nulidade de sentença em virtude de a sua defesa ter sido cerceada em função do indeferimento da oitiva das testemunhas em número maior que o admitido legalmente e em função do indeferimento do pedido de intimação dos indígenas arrolado na inicial, eis que, por viverem reclusos na aldeia, os recorrentes não têm acesso a eles. A jurisprudência pátria não admite a alteração do número máximo de testemunhas previstos legalmente, onde respaldei esse entendimento nos julgados que eu trago aí no voto, um tirado do Tribunal Superior Eleitoral, relatoria do ministro Marcelo Ribeiro, e um outro da relatoria do ministro Aires Brito. Os recorrentes resolveram acumular a acusação pelo cometimento de diversas condutas em um único processo, o que acabou obrigando-os a provar os fatos alegados com o número máximo de testemunhas previsto na legislação. Em outras palavras, os recorrentes poderiam ter dividido a acusação das 8 condutas em 2 ou mais processos, oportunidade que teriam em cada um o limite de 6 testemunhas para provar os fatos ali alegados. Ao optar por um único processo, autolimitaram-se às 6 testemunhas, não sendo cabível o elastecimento de tal número para 27, como pretendem. Logo, nesse quesito, a decisão censurada é escorreita, não merecendo reparos. Por outro lado, é necessária a análise da litimação de indígenas arroladas pelos representantes, ora recorrentes, para deporem sobre a suposta doação efetuada pelos recorridos de caixas de frango com implícito pedido de votos. O artigo 22, inciso 5º da Lei Complementar 6490 estabelece que as testemunhas arroladas devem comparecer à audiência de oitiva, independentemente de intimação pelo juízo, como se observa do teor desse dispositivo que eu transcrevo aí no meu voto, poupá-los de leitura. Não obstante o comando literal desse dispositivo, entendo que o procedimento mais correto é a análise de cada caso isoladamente, sendo certo que em determinadas situações será necessária a intimação das testemunhas quando houver razões para o seu não comparecimento espontaneamente, como ocorre no presente caso. O douto Procurador Regional Eleitoral bem delineou a questão, razão pela qual peço licença para trazer à colação trecho de seu parecer juntado à folha 725. Abro aspas. Nesse passo, imperioso reconhecer que as testemunhas arroladas para provar os fatos 7 e 8, que refere-se a transporte ilegal de eleitores e doação de alimentos aos indígenas, por serem as únicas capazes de confirmar ou não a ocorrência do ilícito, deveriam ter sido intimadas, pois patente a impossibilidade de seu comparecimento espontâneo. Fecho aspas. Com essas considerações, acolho parcialmente a preliminar em questão, reconhecendo a nulidade da sentença no que concerne aos fatos, condutas 7 e 8, haja vista que o prejuízo sofrido pelos representantes para determinar a remessa dos autos, haja vista o prejuízo sofrido pelos representantes. Faço isso no sentido para determinar a remessa dos autos ao juiz de primeira instância para intimação das testemunhas arroladas, devendo ser observado, juntamente com as daquelas ouvidas, o limite de 6 testemunhas, previsto legalmente. É como voto ser preliminar, senhor presidente. Um voto do doutor Zé Luiz Blazac. Senhor presidente, nobre relator, me surge aqui algumas dúvidas. Essas testemunhas que seriam objeto de intimação, elas estão dentro do limite das 6 testemunhas que a parte teria direito ou é além das 6? São os índios. São além das 6, né? E não houve peticionamento antes da instrução, ou mesmo que seja durante na audiência da instrução, não houve peticionamento nesse sentido? Tanto que o juiz indeferiu, né? Ah, indeferiu. Estão acima das 6, né? É para especificamente, doutor Blazac, é para apurar as condutas 7 e 8, com relação à doação dos frangos, lá no caso, né? Especificamente dos índios lá. Em que pese a ampla defesa, o contraditório, mas pela celeridade do processo judicial eleitoral, o limite das 6 testemunhas é assim, o ponto que é altamente debatido nas cortes, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem sido firme nessa questão do limite
das 6 testemunhas e, evidentemente, como bem está lançado aqui no voto do nobre relator, a acumulação dos ilícitos foi uma faculdade da parte em ter, dentro deste processo judicial eleitoral, uma gama de fatos a serem provados. Então, penso que é uma estratégia e um risco do qual a parte tem a sua responsabilidade. Dessa forma, eu peço vênia ao nobre relator, mas eu rejeito a presente preliminar, uma vez que está dentro do limite das 6 testemunhas previsto na lei. Posso, Sim, senhor. ao que me parece dos autos, a parte requereu que fossem intimadas essas testemunhas, porque ela não tinha como trazer a audiência, porque ela não tinha influência sobre a testemunha. E o juiz indeferiu, então ela falou, já que está indeferido, eu vou tentar com outras, mas eu vou recorrer dessa decisão que indeferiu, porque sem intimação as testemunhas não vão vir, eu não tenho como trazer. E é aí que surgiu o problema. Eu até entendo isso, mas aí ele teria que ter, então, manejado um recurso, o agravo de instrumento, como nós até já flexibilizamos, ou até um mandado de segurança antes da audiência de instrução, né? Então, me parece que dentro do processo do recurso eleitoral não é o veículo apropriado agora para atacar essa parte, né? Agora, se tivesse surgido no ato da instrução, aí até pensei que até a sua colocação seria nesse sentido, que no ato da sessão da audiência de instrução, poderia até ser como aquela situação da testemunha decorrente, né? Mas se já tinha essa situação antes e ele não se opôs e houve indeferimento, eu acho que o instrumento certo teria que ter sido outro e não dentro do próprio recurso agora. Se ele já teve essa situação pré-instrução. Agora eu não sei se o próprio processo tem essa... Aí já entra no mérito, por isso eu manifestei no mérito no parecer. Mas é só esclarecimento para a questão de entendimento mesmo da questão, sem entrar no mérito. Doutor... Não foi peticionado antes, né? Não. Você lembra? Doutor Blazak, na verdade, no decorrer da instrução foi solicitado, tanto que o juiz indeferiu como procurador. Não, pois é, mas o indeferimento do juiz foi antes da instrução ou na sessão, na audiência da instrução? Tem que dar uma olhada no processo. Porque se for na audiência da instrução, aí eu concordo, né? Agora, se já houve se houve o peticionamento antes e aí o juiz indeferiu, aí ele deveria ter manejado o recurso próprio e não esperado. Nós decidimos uma situação semelhante aqui esses tempos. Antes. E foi o indeferimento, foi antes, então eu preservo o meu posicionamento. Não, você confia Ah, tá ótimo. Como vota a doutora Vanessa Curto Perenha Gasques? O doutor Samuel, como vota? Obrigado, presidente. Senhor presidente, a lei realmente limita o número de testemunhas, independente da quantidade dos fatos. Mas no caso aqui, eu entendo que existe sim até um cerceamento de defesa nesse indeferimento das testemunhas, mesmo porque o depoimento dela seria muito importante e a única forma de se esclarecer os incisos 7 e 8º, que seria o transporte de eleitores e a oitiva dos índios a respeito de doação de alimentos. Portanto, por serem, eu estou acompanhando, pedindo vênia ao Dr. Blazak, mas eu vou acompanhar o relator com as palavras, pedindo vênia para fazer minhas palavras do doutor Procurador Regional Eleitoral, onde ele disse realmente isso, nesse passo imperioso reconhecer que essas testemunhas são necessárias para provar os fatos 7 e 8, transporte ilegal de eleitores e doação de alimentos aos indígenas, por serem as únicas capazes de confirmar ou não a ocorrência do ilícito. Olha, se nós estamos aqui para saber se houve ou não houve o ilícito, por que não oportunizar a parte ou as testemunhas a dizer a verdade? Eu acompanho o eminente relator. Vota a doutora Vanessa. Senhor presidente, com relação a esse critério de
indeferimento da prova testemunhal, observando a limitação legal, acho que toda a consequência lógica até do pronunciamento da doutora Procuradoria, ela vem no sentido de que é passível, né, é possível a limitação, conforme lei, mas que pelo fato da importância dessas testemunhas, poderia então extrapolar, no caso, este limite, tendo em vista que foi postulada a intimação dessas testemunhas e não foi deferida. Então, nesse aspecto, eu acompanho a divergência no sentido de que houve a oportunidade da impugnação oportuna quando do indeferimento dessas testemunhas por intimação, porque senão eu acho eu tenho um pouco de dificuldade quando esse critério fica muito subjetivo a respeito da importância ou não da testemunha, até porque a importância, em regra, você só tem depois de ouvir a mesma testemunha, porque apesar de ser indígenas e poder comprovar em tese o fato alegado, a gente não sabe realmente o teor de cada depoimento e, enfim, se é para limitar, conforme a lei, então tem que o interessado postular conforme cada fato. Então, conforme cada fato, em seu processo próprio, e aí tendo a oportunidade de utilizar de toda amplitude de produção testemunhal, que seriam as testemunhas por fato. Então, nesse aspecto, eu acompanho a divergência para entender que está precluso o direito de impugnar esse indeferimento da testemunha. É como voto. Obrigado. Com voto eminente, desembargadora Maria Helena Gargano Povos. Senhor presidente, eminentes pares, com toda a vênia que todos aqui merecem, se nós temos julgado, não é esse o meu posicionamento, mas há posicionamento aqui, se nós temos julgado que é possível até juntada de documento em sede recursal, com muito mais força ainda a questão da prova, que é a busca da verdade real e, eu diria, um arranho, digamos assim, num dos princípios basilares do direito, que seria o estado da busca da verdade e o direito da parte comprovar a sua tese. Eu vou pedir todas as vênias a divergência, mas eu vou acompanhar o eminente relator. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva. Senhor presidente, demais membros dessa corte, eu quero fazer um registro aqui que conheço muito bem aquela região. Inclusive, eu tive a honra, o prazer de fazer o plebiscito de Feliz Natal e também fazer as primeiras eleições naquela região. Então, eu sei da dificuldade que é e sei também do comando, coronelismo que impera ainda naquela região de difícil acesso, em especial para o lado onde os índios ainda residem, né? Então, eu, diante de cada fato que foi colocado aí, a necessidade realmente da busca dessa verdade, eu, pedindo vênia aos votos divergentes, eu vou acompanhar o relator para que realmente sejam ouvidas essas testemunhas. Então eu proclamo o resultado, O tribunal, por maioria, acolheu parcialmente a preliminar de nulidade da sentença para determinar a remessa dos autos ao juiz da Có, a fim de que sejam intimadas e inquiridas testemunhas arroladas, observando-se o limite de 6, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Mais 6, então. Porque já foram 6, vão ser ouvidos mais 6. São 2, né? São É 2? só 2 que tem que ser ouvida, né? Das 6. Das 6. Que vai completar o número de 6. Então você só muda aí, só em vez de 6. Para que seja
ouvidas as duas testemunhas, para não dar confusão, né? Então eu altero aqui para ouvir mais duas testemunhas, só para... Então, da relatoria do doutor Samuel, que vai ser julgado 2 em bloco, em conjunto, e atendendo a pedido de preferência, não havendo sustentação oral, preferência requerida pelo doutor Zé do Patrocínio Brito Júnior. É o 8 da pauta, o processo número 55.585, prestação de conta de partido político, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, recorrente Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e também será, nesta mesma sentada, julgado o 9 da pauta, prestação de conta do partido político, Partido da Social Democracia, PSDB Mato Grosso, requerente Diretório Regional do Partido Social da Democracia Brasileira. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O voto já eu vou disponibilizar aqui, mas são dois processos idênticos e bastante simples, com referência à prestação de contas do PMDB e do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. O relatório técnico apontou que haviam algumas falhas verificadas, mas que posteriormente elas foram sanadas pelos requerentes com documentos e justificativas. O parecer da Procuradoria Regional manifestou-se pela aprovação das contas ao relatório. Qual é o outro parecer? Mantenha os pareceres. Mantido. Eu constatei dentro dos votos que realmente, após o trâmite legal do processo, não restaram irregularidades nenhuma em ambas as prestações de contas, sendo assim regulares e merecem aprovação. Então, dessa forma, em consonância com o parecer técnico e com o entendimento do doutor Procurador Regional Eleitoral, eu estou aprovando as contas de ambos os partidos. É como eu voto. Doutor Gil Pérez Fernandes. Eu acompanho o doutor relator. Doutor Francisco Ferreira Mendes. Doutor José Luiz Brasaco. Em consonância com o parecer ministerial aqui, com as observações do doutor Samuel, acompanho o novo relator. Doutora Vanessa Curto Perenha. Acompanho o relator. Não, acho que tem um problema aqui, só um pouquinho. O parecer é pela desaprovação. Não, mas no... Desaprovação, não. O 5585, pelo que está aqui, pelas razões acima, o Ministério Público opina a desaprovação. Eu fiquei na dúvida aqui realmente porque um estava pela desaprovação e o outro pela aprovação. Eu não sei se tem outro parecer aí depois do... No 5585 está pela desaprovação. No 5585. Não, mas aqui no parecer... Na rede. Eu não sei se na rede aqui está outro, diferente dos autos. Ambos estão pela aprovação das contas. Então... Porque esse aqui é de 22 de maio, eu não sei se voltou lá depois então e houve alguma modificação. Tá, então, Ambos pela aprovação das contas. E consta do voto e do relatório. Desembargador Maria Helena. Que eu havia invertido aqui, eu peguei uma pauta. Entendeu, Samuel? Aí no IPleno ele está Então invertido. colocamos o resultado para os dois, mudando só a fórmula partidária. O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas dos partidos, nos termos do voto do outro relator, referente às eleições de 2012, tanto do PMDB como do PSDB Mato Grosso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Eu acho que aqui tá, no IPleno está o parecer anterior e teve outro depois da manifestação do setor técnico. Também para julgamento, 2 da pauta, o processo número 30.194, embargo de declaração e recurso eleitoral em ação de investigação
judicial eleitoral, abuso de poder econômico, uso indevido de meio de comunicação social, embargante, coligação, o futuro começa agora, embargado Francis Mares Cruz, embargado Antônia Eliene Liberato Dias. Desembargadora Maria Helena Gargano Paulo, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esses embargos, necessário fazer uma leitura do relatório, porque há uma insurgência de que esta relatora teria omitido fatos. E eu faço questão de ler o relatório com a vênia de todos. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela coligação. O futuro começa agora. Face da alegada omissão contida no acordo 23058, mediante o qual este tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral anteriormente interposto contra a sentença que julgara improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra o embargado Francis Mares Cruz e Antônia Eliene Liberato Dias. Tomando por base suas alegações, o parecer ministerial que transcreve parcialmente em sua peça recursal suscita o embargante, aspas, o tanto de fatos alegados, não só pelo embargante, como também pelo Ministério Público Eleitoral, todos devidamente demonstrados nos autos e que foram negligenciados dos demais membros do colegiado. Fecha aspas. Questiona o embargante, aspas, quais dos fatos elencados na exordial e comprovados ao longo da instrução não denotam um abuso? Fecha aspas. Asseverando haver esta relatora omitido dos demais membros fatos relevantes e essenciais ao julgamento da causa, não tendo ocorrido, segundo pontua, aspas, menção alguma aos fatos apontados pelo embargante e parquê recorrente com denotadores do uso indevido dos meios de comunicação social, fecha aspas. Aduz ser, aspas, absolutamente necessário que se proceda ao registro dos fatos no voto, sob pena de impossibilitar aos demais membros a exata compreensão do imbróglio e, pior ainda, inviabilizar o acesso da parte derrotada às instâncias superiores, porquanto o suporte fático do acordo a ser atacado pelos apelos extremos é totalmente oco, fecha aspas. Acrescenta o requisito do pré-questionamento, pleiteando que este tribunal se manifeste expressamente, aspas, acerca do entendimento que extrai, 1. Do artigo 93, 9 da Constituição Federal, o dispositivo constitucional que exige a fundamentação das decisões judiciais, argumentando esta não só jurídica, mas sobretudo fática. 2. Do artigo 23 da Lei Complementar 6490. 3 do artigo 458, 2 do Código de Processo Civil e ainda 4 do artigo 275, 2 do Código Eleitoral, que prevê o cabimento dos embargos de declaração quando foram omitidos pontos sobre o que deveria pronunciar-se esse tribunal. Ao final, pleiteio o acolhimento dos presentes embargos com a finalidade de sanar a omissão que entende subsistir no acordo combatido, conferindo-lhes efeitos infringentes para, mudando o teor daquele deciso, aplicar aos embargados as sanções legais deduzidas às folhas 784 com a cassação de seus diplomas, bem ainda, se for o caso, com manifestação sobre o pré-questionamento apresentado. Contra razões dos embargos, as folhas em que sustento não haver qualquer omissão a ser suprida, restando claro ao que alegam que, aspas, a embargante limita-se a reproduzir uma série de itens que apenas reproduzem o mérito do próprio recurso eleitoral inominado numa espécie de questionário de inviável apreciação em sede de desembargos declaratórios, fecha aspas. Até porque cada um dos seus membros do sodalismo proferiu votos em separado, expondo minuciosamente as suas próprias convicções, amparados inclusive por memoriais de ambas as partes, fecha aspas. Porém, tentei tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, postulo sejam rejeitados os presentes embargos com a declaração de seu caráter protelatório, com a aplicação adicional da sanção pecuniária que se refere ao artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil, em valor a ser arbitrado por esta Corte. A douta Procuradoria manifesta-se as folhas, deixando de ofertar parecer em decorrência de não figurar no feito como parte, bem ainda por não haver previsão legal para este tipo de participação ministerial em sede de embargos em que pede a previsão contida no artigo 116, parágrafo 1º do Regimento Interno. É o relatório. Olha o parecer. Não tem parecer, mas foi bom que houve a leitura do relatório e eu também esclareço que esse é aquele tipo que todos nós já conhecemos de embargo de declaração, que de embargo de declaração não tem nada. A parte vem com os mesmos argumentos ou inventa argumentos milaborantes e espera ter um novo julgamento em cima do que já foi julgado. Sinceramente, essa atitude é incompatível
chega a ser até desrespeitosa à justiça e por conta disso que não existe parecer nesses casos. Feito oralmente, retorna para o eminente relator. Obrigado, presidente. Os embargos de declaração concedício servem para suprir lacunas no acordo na modalidade de omissão, contradição ou obscuridade. A embargante suscita a existência de omissão por decorrência de não haver o voto condutor do acordo abordado todas as matérias de fato apontadas na peça recursal. Penso que em razão não assiste a embargante, eis que o acordo combatido tratou de todos os aspectos reputados relevantes ao deslinde da causa, posta sob a apreciação deste colegiado, citando no relatório as referências diretas e incisivas que teriam sido feitas no sítio eletrônico do Jornal Oeste, ao ora embargado Francis Mares Cruz e a sua vice, Antônia Eliene Liberato Dias. A veiculação tida por abusiva do seu banner na campanha, com foto e número com que concorreu às eleições de 2012. Publicação da matéria favorável do citado candidato, em proporção muito superior ao seu maior concorrente ao cargo de prefeito. A considerada intencional e equivocada avaliação de desempenho eleitoral, intenção de votos, em detrimento de seu adversário político, Leonardo Albuquerque. Na fundamentação do voto, esta relatora referiu-se à reunião ocorrida na sede do juiz eleitoral da 6ª Zona Eleitoral. A maior liberdade de que dispõem os veículos de imprensa escrita ali, equiparados às mídias eletrônicas, ao fato das empresas do embargante Francis Mares Cruz serem apontadas como as maiores anunciantes do site já mencionado, ao valor destas contratações para veiculação de propaganda comercial, ao fato de representante do Jornal Oeste ser filiado ao mesmo partido político do embargado. Nesse ponto do voto, restou expressamente consignado o entendimento quanto à inexistência de abuso de poder econômico de propaganda eleitoral disfarçada, estando a fundamentação desse entendimento igualmente consignado naquele capítulo do deciso. Foram ainda apontados fatos e circunstâncias alusivas ao grande número de acessos de internautas ao site denunciado nestes autos, apontado pelo embargante, como insuficiente elementos de convicção acerca da magnitude da influência dos eleitores no que pertine às matérias consideradas ilícitas por ela, tendo esta relatora fundamentado o porquê de não considerar tais fatos graves ou minimamente abusivos, o que se pode resumir como característico serviço jornalístico em que não houve tratamento privilegiado de um candidato em detrimento de qualquer outro. Com a devida vênia de todos, transcrevo a seguir trecho mais significativo do voto condutor do aludido acordo 23058, incluindo parte do relatório, a fundamentação e dispositivo objetivando demonstrar a inexistência de omissão, salvo se por decisão fundamentada entender-se aquela que aponta e responde a cada um dos anseios do autor da ação ou recorrente, conforme o caso, o que se mostra incoerente coordenamento jurídico, já visto que o julgador precisa demonstrar em que consiste e se fundamentou seu convencimento motivado, mas isso não significa atender aos caprichos, os excessos da parte. Eis os trechos do voto condutor do acordo embargado, fragmentos do relatório. Enumero recorrente uma série de notícias veiculadas no já citado sítio eletrônico que pode ser assim resumidas. Referências diretas e incisivas a Francis Mares como próximo prefeito de Cáceres. Folhas citadas aí onde Vossa Excelências têm acesso. Antes mesmo das eleições, o que seria suficiente para sugestionar de forma ilícita o eleitorado de que a sua vitória seria tida como certa. A abusiva veiculação do banner de campanha de Francis Mares, com foto e número com que concorreu às eleições, além dos demais requisitos admitidos apenas na divulgação da propaganda eleitoral oficial. Publicação de 91 matérias favoráveis ao então candidato Francis, contra apenas 31 em benefício ou no interesse de seu maior concorrente, Leonardo Albuquerque. Intencional e equivocada a avaliação do desempenho eleitoral das duas campanhas, Francis e Leonardo, com o intuito de fazer crer ao eleitorado que o melhor desempenho deste último seria o maior número em que estaria em campanha já há 3 anos, o que estaria alegando sem a necessária comprovação, contrariamente à campanha de Francis Mares, que teria obedecido aos 5 prazos previstos em lei, daí sua desvantagem na suposta preferência dos eleitores. Fragmento da fundamentação e dispositivo. O presente recurso originário de uma investigação judicial eleitoral, mediante a qual se apura alegado abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social pelos recorridos, acrescido de suposta propaganda eleitoral irregular,
que teriam sido perpetrados mediante divulgação da matéria no sítio eletrônico do Jornal Oeste, as quais se denuncia serem francamente favoráveis a apelados em detrimento da necessária observância da igualdade de condições entre candidatos no pleito de 2012. Adentrando a matéria mais propriamente, de fato, portanto, o registro que o recorrido Francis Mares é tido como maior anunciante do sítio eletrônico veiculou as matérias versadas nesses autos, na condição de presidente do Grupo Cometa, estando acarreados ao feito cópias de contratos e de outros documentos fiscais e que constam os valores pagos mensalmente pela prestação de serviço de publicidade de suas empresas, FMC Center, Car Limitada, Mato Grosso Limitada, Cometa, Serviços de Assessoria, e inclusive uma nota fiscal emitida em nome da própria pessoa do recorrido. Os valores variam entre R$ 500 e R$ 800, revelando o montante financeiro envolvido na transação comercial. Eu cito aqui a matéria que foi veiculada no referido site e continuo eu fazendo alusão ao artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida atentado para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservam o interesse público da lisura do pleito. Contudo, restam ainda duas outras vertentes que precisam ser apreciadas, da propalada propaganda eleitoral irregular e a relativa à caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social. O referido jornal eletrônico, só de depoimento de seu responsável, possui grande número de acessos mensais pelos internautas, avaliado em cerca de 150 mil vistas virtuais, o que demonstraria a possível magnitude de sua influência concreta sobre os eleitores. Quanto ao conteúdo veiculado em sua página virtual, mesmo considerando que um mesmo usuário acesse mais de uma vez ao mês. Daí decorre a responsabilidade pela seleção do que pública, o que não é afetado de maneira alguma pelo que percebe as assessorias dos candidatos, eis que plenamente perceptível ao homem médio que a fonte não é imparcial, obviamente. Assim, resta patente e incontroverso que compete aos órgãos de imprensa fazerem um filtro quanto ao conteúdo do que vão publicar, porque não parece haver a mínima dúvida de que responderiam pelo ilícito de incitação à prática de crimes, por exemplo, não podendo prevalecer o argumento de que a incitação teria outra fonte que não o jornal. Isso tudo que estou lendo aos senhores faz parte do voto, da fundamentação do voto já na decisão ora atacada através de embargos. Eu vou já para a parte conclusiva, em que pese a resignação de forma desrespeitosa posta nos autos. Enfim, como se pode observar, os pontos considerados por esta relatora como relevantes ao deslinde da causa foram expostos no voto, apreciado pelos demais membros, os quais, de forma geral, manifestaram-se pelo seu detalhamento satisfatório, conforme transcrição de folhas, tanto que acompanharam a unanimidade e entendimento deferido no voto, sendo certo que poderiam, naquela oportunidade, tanto quanto nesta, evidentemente, pedir vista dos autos, caso assim entenderem ou entendam a apropriada manifestação mais embasada de seus votos. Em outros termos, tenho que não há qualquer omissão a ser suprida, eis que o juiz não está obrigado a se manifestar sobre os pontos referidos pelo autor ou recorrente, mas apenas contra aqueles que lhe servem de base de sustentação de seu livre convencimento motivado, afastando por consequência aqueles que reputam insubsistentes, irrelevantes ou impertinentes à causa. E mesmo que o magistrado não profira de forma direta e expressa a fundamentação de sua convicção, é plenamente aceitável a técnica da motivação desde que se reporte ao contido nos autos, notadamente quando externado do bojo dos elementos que compõem a decisão judicial. Por tais fundamentos, não há como responder de forma minimamente positiva para questionamento formulado, eis que não há qualquer violação ao disposto no artigo 93(9) da Constituição Federal, porque é suficientemente motivado o voto condutor do acordo em que foram abordados os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes ao recurso em questão. Eu trago a minha fundamentação e concluo e chego à parte conclusiva dos embargos. Por todo exposto, inexistindo a omissão apontada, conheço os presentes embargos, rejeitando-os, deixando de declarar os protelatórios como postulos embargados, por considerar no limite do exercício de um direito processual, como voto. Com o voto do eminente primeiro vogal, doutor Gil Pérez Fernandes. Sem dúvida,
os embargos são usados aí 99% a título protelatório. E, repetindo aqui o que já consta do voto da desembargadora, né, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos referidos pelo autor ou recorrente, mas apenas quanto àqueles que lhe servem à base de sustentação de seu livre convencimento motivado, afastando, por consequência, aqueles que repute insubsistentes, irrelevantes ou impertinentes. Certo? Então, não é possível, numa decisão, né, agradar a gregos e troianos. Então, nós realmente devemos afastar tudo aquilo que for impertinente no processo e decidir. Com isto, meu voto é de acordo com a desembargadora relatora. O voto do doutor Francisco... Relatora, presidente. Doutor José Luiz Brazac. Senhor presidente, novamente a Corte tem embargos de declaração com um revestimento de controvérsia, de debate em cima do real objetivo que o Código de Processo Civil oferece aos jurisdicionados este recurso. Eu sou defensor há muito tempo de que caberia sustentação oral em embargos de declaração. O presente caso aqui se mostra um caso, acho que importante para a Corte, devido à nossa composição seguir adiante em vários processos em que vamos ter aí debates acalorados em cima de cassação de registros, de mandatos, aliás, e outras ações, recursos que chegarão aqui revestidos de grande controvérsia. Eu penso que os embargos, eles vieram ao Código de Processo Civil para limpar o acórdão sob a ótica da subida dos recursos, eventualmente, às instâncias superiores, ou até o nosso famoso efeitos infringentes, aí podendo modificar a decisão, inclusive do acórdão, na sede ordinária. Eu entendi perfeitamente aqui até as palavras de indignação da nobre relatora, porque, de fato, quando se faz um voto com dedicação e estudo, às vezes, alguns questionamentos, eles até nos atingem, no sentido de que beira aí a uma falta de maior dedicação, o que não é o caso, evidentemente, aqui dos autos. Mas eu entendo também, nobres pares, senhor presidente, o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio STJ e o próprio STF são implacáveis na rediscussão de fatos. Então eu vejo que na maioria dos embargos, os advogados que manejam estão muito mais imbuídos no ataque total da matéria para não ter um improvimento ou até não conhecimento dos superiores, dos recursos em instâncias superiores, porque não esgotou ou não está no acórdão a matéria do fato devidamente discutida. E coincidentemente, no desembargador ontem, que ainda eu tenho que exercer a atividade de advogado lá na outra seara e aqui como juiz. Ontem eu confeccionei um embargo de declaração ao TJ. E eu estava nessa angústia de ver se eu estava, de fato, sendo diligente na confecção do embargo para não dar uma característica de protelatório e até já fui, assim, contraponto ao meu posicionamento no sentido de que eu não vejo protelatório quando a decisão é contra a pessoa, contra o recorrente, o embargante, né? Mas alguns dizem, faz um embargo declaratório para ganhar mais prazo para fazer o recurso especial. Aí veio também já essa argumentação. Então, e eu me debruçando nos embargos, de fato, também fico na angústia lá quando estou como advogado, no sentido de que
eu não posso perder a oportunidade de limpar a matéria da discussão dos fatos sob pena de não poder ser apreciado na instância superior. Então, muitas vezes, eu acho que muitos dos advogados, ao confeccionar os embargos de declaração, repetem de fato, e talvez aí sim não fazendo juízo da qualidade do recurso em si, mas a angústia muitas vezes de que se vê ali a última oportunidade para se discutir os fatos. E mais, também vejo com preocupação, e até aí eu olho no nosso gabinete a respeito de confecção das emendas dos acordos, exatamente essa questão de que nas emendas, muitas vezes, nós somos objetivos e por essa faculdade do livre convencimento para fazer o juízo, às vezes a nossa emenda não abarca um ou outro motivo e até o voto vencido, às vezes, né? E aí não se discute lá na instância superior. Então eu vejo os embargos declaratórios com essa roupagem controvertida, como um recurso que ao mesmo tempo lhe dá oportunidade, mas ao mesmo tempo também é mal utilizado em algumas vezes, né? E por outra ocasião, às vezes até por um deslize, parece estar atingindo a figura do relator. O que eu olhei, até tive o cuidado aqui, já lhe dou a palavra, de ver quem são os colegas advogados que atuaram nessa causa, são dos dois lados os advogados que têm um histórico realmente de respeito à corte e ao trabalho nessa seara eleitoral. E não os vejo assim em outros precedentes como algo que pudesse, de repente, até trazer uma roupagem de assim, intencional de atingir alguma situação de Vossa Excelência. Pelo contrário, pela sua qualidade, não tenha dúvida que o voto foi muito bem trabalhado naquela ocasião, não que eu tenha prerrogativa para poder julgar nesse sentido. Mas eu não vi outra ocasião, desembargador, a não ser a rediscussão de fato da matéria para limpar a discussão sobre os fatos que poderiam ser eventualmente objeto de recurso, me pareceu, até porque está aqui citado como pré-questionamento. Doutor Blazak, desculpe, mas se faz necessário. O advogado pode e deve ser parcial na defesa dos interesses do seu cliente. O juiz não, o juiz tem que ser imparcial. Aqui nesta corte há uma situação híbrida. De manhã o senhor é juiz, à tarde o senhor é advogado, o que é perfeitamente compreensível. No entanto, eu só queria pontuar que não cabe embargos de declaração, não é uma outra instância, e com todo respeito a Vossa Excelência, não se presta também a limpar nada. Ele se presta apenas e tão somente o que diz na lei. Sanar obscuridade, contradições, omissões, e muito menos fazer insinuações de que o relator do acórdão atacado teria, digamos assim, entre aspas, prevaricado no momento em que emitiu seu voto. Na verdade, o que se pretende, na maioria das vezes, não estou mais agora sobre a ótica deste que está sendo apreciado, mas todos os juízes desse Estado e do Brasil sabem que embargos de declarações estão sendo manejados com 90% com intuito meramente protelatório. Né? Então, eu acho que eu tenho o maior respeito pelos advogados que militam aqui, mas também tenho comigo que não se pode passar batido e insinuações, porque isso não faz parte do meu perfil. Então, todas as vezes que acontecer com esta situação aqui, eu irei extrair cópias e enviar à Ordem dos Advogados. Nesse aspecto, nobre desembargador, havendo nas entrelinhas esse espírito que Vossa Excelência acaba de expor, não tenho dúvida de que extrapolou em muito o teor do que deve ser, mas aproveito a ocasião porque eu vejo que todas as vezes que tem embargos de declaração, o espírito é esse, e eu não concordo com isso, eu não posso concordar que embargos de declaração seja 90% protelatório, isso eu não consigo concordar, porque é de fato necessário muitas vezes fazer da parte de quem recorre
explicitar que aquela matéria foi enfrentada. E aí, depois, as instâncias superiores vão dizer se foi quem, de fato, assiste à razão. Mas eu gostaria de expressar também nesse sentido de que e louvo a Corte que nós temos enfrentado esse tema, temos discutido esse tema, temos opiniões divergentes, mas ainda temos aqui, e a Vossa Excelência dá o exemplo sobremaneira, que poderia ter votado pelo protelatório e Vossa Excelência votou por rejeitá-lo, até por uma atitude de hombridade nesse sentido. Então, demonstra que a nossa Corte, ainda que estejamos nessa acalorada discussão sobre embargos de declaração, estamos respeitando esse recurso e, de fato, alertando a própria classe dos advogados de que, ao se manejar, se possa, de fato, levar o máximo possível aos cuidados daquilo que é a limitação do processo, né? Isso, de fato, é importante frisar. E, com essas considerações, eu acompanho Vossa Excelência. Com o voto do Dr. Samuel Franco Dória Júnior. Eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Doutora Vanessa Gasques Curti Perenha Gasques. Eu acompanho integralmente as razões e o voto da relatora e não cabe excessos também do advogado quando, a pretexto de pré-questionar, imbui uma acusação de que da relatora ter omitido fatos da própria Corte. Isso daí já extrapola o que se fala de pré-questionamento. Então eu concordo e acompanho integralmente as razões da eminente relatora. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto da doutora relatora. O 3 da pauta, o processo 967, revisão eleitoral, coleta de dados biométricos, pedido de providência em Indiavaí, Mato Grosso. Requerente 41ª Zona Eleitoral de Araputanga. Embaixadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A questão é bem simples, é a questão da revisão, apenas trazendo para ser submetida a este plenário a homologação. Então, isso, com a vênia de todos, eu vou apenas, então, somente já ler o voto que também retrata e espelha o relato dos fatos. Por intermédio do provimento 19 de meio, a Corregedoria aprovou a relação das localidades a serem submetidas à revisão do eleitorado com a coleta de dados biométricos nos anos 2013 e 2014, dentro das quais figurou o município de Indiavaí, pertencente à 41ª Zona Eleitoral de Araputanga, inspirado nas disposições que regem o procedimento para atualização do cadastro eleitoral mediante a sistemática de identificação do eleitor e com apoio do persequente planejamento administrativo deste egrégio do Tribunal Regional Eleitoral, editou a resolução 1267, 19 de março de 2013, que disciplinou os trabalhos. Conforme relato apresentado pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, Ribeirão Cascalheira, do período de 18 de junho de 2013 a 19 de junho de 2013, datas de início e encerramento da revisão do eleitorado em Indiavaí, 1.511 eleitores dos 2.082 regularmente cadastrados compareceram aos postos de revisão e comprovaram seu domicílio no município, enquanto 571 eleitores deixaram de atender o chamamento da Justiça Eleitoral. Eu trago as minhas razões, mostrando que atendeu os requisitos e a razão pela qual estou opinando pela homologação da revisão do eleitorado do município de Indiavaí. Não tem parecer. Não tem? Então, colocando a aprovação, né? O resultado. Isso. Doutor Gil Pérez Fernandes. De acordo. Doutor Francisco. De acordo. Doutor Zé Luiz Brazac. De acordo. Doutor Samuel. Com a relatora. Doutora Vanessa Curti. Com a relatora. Então, o Tribunal, por unanimidade, homologou a revisão do eleitorado mediante coleta de dados biométricos no município de Indiavaí, pertencente à circunscrição da 41ª Zona Eleitoral, nos termos do voto da doutora relatora. Vamos contando com o parecer.
oral. É o 4 da pauta. Recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo vereador de querência. Luzia Leão de Souza. É a recorrente. Dr. José Luiz Brazac, o relator, com a palavra. Senhor presidente, a decisão proferida, a sentença proferida pelo juízo da 31ª Zona Eleitoral desaprovou as contas da recorrente, referente ao pleito de 2012, apontando-se como irregularidades a ausência do recibo referente à doação estimável em dinheiro, qual seja a produção de programa de rádio, e também a ausência de documentos hábeis a comprovar despesas com combustíveis. As razões recursais invocam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aduzindo que o referido valor é insignificante em relação ao total da prestação de contas. Se trata mera irregularidade formal. Sustenta ainda que os demais documentos necessários à prestação de contas foram devidamente apresentados e que o referido recibo eleitoral faltante não foi emitido por um lapso em razão do escasso tempo para as retificações. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Colhe o parecer? Mantido o parecer. Mantido, então, a palavra, Vossa Excelência. Em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo e negando-lhe provimento a fim de manter a sentença que desaprovou as contas de Luzia Leão de Souza, em que pese os valores não serem de alta monta, no entanto, o valor total da prestação de contas também, ela é no valor de R$ 5.173, sendo que desse montante, R$ 1.750,57 teve origem em doação estimável em dinheiro, e ainda a ausência de recibos de R$ 200, correspondente a uma parcela ínfima desse montante, não cabendo desaprovação das contas em razão dessa irregularidade. Contudo, as despesas com combustíveis, à luz do sobredito demonstrativo, importou em R$ 1.100. Então, nesse sentido, nós, fazendo uma análise da documentação, chegamos à conclusão que do montante, em que pese ele não ser de grande valor, em 5.173, 32% do total dessa despesa não foram devidamente comprovados. Portanto, em relação ao percentual do arrecadado, me parece que não se pode aprovar as contas, e é nesse sentido que voto, senhor presidente. Com voto, doutor Samuel. Acompanha, relator. Como voto, doutora Vanessa. Acompanhe, relator. Desembargadora Maria Helena. Com o relator. Doutor Gil Pérez Fernandes. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 5 da pauta, recurso eleitoral de prestação de conta do candidato cargo de vereador, Nova Maringá, recorrente Paulo Marçal Fernandes. Doutor José Luiz Brazac, o relator, com a palavra. A sentença julgou as contas não prestadas pelo candidato referente ao pleito 2012, pela existência das seguintes irregularidades que foram apontadas no relatório final. A ausência de comprovantes da regularidade de doações de terceiros e do próprio candidato, notas fiscais de origem emitidas em nome do doador, ausência de documentação do veículo que foi usado na campanha e divergência nos valores apresentados pelo demonstrativo de recursos arrecadados para o recurso estimável em dinheiro, oriundo de Vanner de Abreu Chaves, com o que o está no termo de exceção temporária de bens materiais permanentes. O relatório preliminar para a expedição de diligência apontou as irregularidades e requereu as modificações, porém o candidato não apresentou resposta, deixando transcorrer em álibis o prazo para se manifestar. Portanto, as razões recursais, o recorrente diz que não foi possível juntar toda a documentação solicitada em virtude do curto prazo de 72 horas, pois no referido momento não tratava apenas desta prestação de contas, mas também de outras. E, tocante ao contrato de cessão do veículo, afirma que houve erro material, onde o valor que constou no recibo era de 500, no contrato era 3 mil, afirmando haver, portanto, irregularidade e não a não prestação de contas. Sustenta que o recorrente realizou as duas prestações de contas de forma correta e tempestiva, e que a sanção aplicada não é justa ao mesmo, vez que este está agindo de boa-fé
requerendo a juntada de documentos ainda em fase recursal. A Procuradoria manifestou pelo desprovimento do recurso e a consequente desaprovação das contas. Aqui ele está com não prestada, então, na verdade, está provimento parcial. Escolha o parecer. Na verdade, eu esclareci isso, houve o erro aí na digitação, né, porque ficou incompatível o desprovimento com a desaprovação das contas. Na verdade, é pelo provimento parcial e a consequente desaprovação das contas. Prossegue, doutor relator. No mérito, senhor presidente, eu estou, então, agora em consonância com o parecer ministerial, dando-lhe provimento parcial para desaprovar as contas, ao invés de julgá-la como não prestadas, tendo em vista que houve apresentação de documento suficiente para recebê-la, porém, na espécie de cada uma das irregularidades, não restou subsistente para a aprovação ou que fosse aprovação com ressalvas. Desse modo, voto pelo provimento parcial. Doutor Samuel, como voto? O relator. Doutora Vanessa. Igualadora Maria Helena. Com o relator. Doutor Gilberto Fernandes. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha do recorrente, nos termos do voto do doutor relator, com o parecer. Mas desaprovou o provimento parcial? Parcial, para desaprovar. Ela estava como não prestada. Então, 6 da pauta, o processo 44.820, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato a cargo de vereador de Diamantino. Recorrente Antônio Luiz Malderne. Doutor Gil Pérez Fernando da Silva, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Luiz Malderne, candidato ao cargo de vereador pelo município de Diamantino nas eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 7ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Do relatório final, constatou-se a irregularidade nas contas do candidato, consistente em ausência de extratos definitivos da conta corrente de campanha. Em harmonia com o Ministério Público de primeira instância, o douto magistrado desaprovou as contas, haja vista estar em desacordo com a legislação, conforme disposto no artigo 40, inciso 11º, parágrafo 8º da Resolução 23.376 de 2012. Em suas razões de recurso, o recorrente busca justificar a irregularidade e, visando saná-la, junta os extratos definitivos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, das folhas 129/130, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso interposto com aprovação com ressalva das contas em análise. É o relatório. Escolha o parecer. Mantenha o parecer. Mantido. Conforme visto do relatório, a questão é sobre a ausência de extratos definitivos da conta corrente de campanha. Extrai-se do artigo 40 da Resolução 23.376 do Tribunal Superior Eleitoral, que na prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimados em dinheiro, deverá ser instruída com os seguintes documentos. Aí cito o inciso 11 e o parágrafo 8º sobre os extratos que devem ser apresentados. Os extratos bancários são peça indispensável para a legitimação dos gastos efetuados em campanha. Compulsando os autos, verifica-se que os extratos definitivos foram juntados aos autos em sede recursal, sanando assim a irregularidade que ensejou a desaprovação das contas, pois confirmam as informações constantes no demonstrativo de receitas e despesas, né? E eu ressalto aqui no meu voto que essa Corte tem adotado o entendimento em aceitar a documentação em sede de recurso. Inclusive, cito jurisprudência recente, de julgado em 7 de maio de 2013, da relatoria da douta desembargadora Maria Helena, né? E tendo em vista que houve a juntada dos extratos posteriormente em sede de recurso, né? Em consonância com a douta Procuradoria Regional, estou dando parcial provimento ao recurso interposto
com consequente aprovação com ressalva da prestação de contas do candidato Antônio Luiz Maldaner. É como voto. Consulta eminentes pares se há algum voto divergente. De acordo. Então, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas de campanha da recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 7 da pauta, processo 31.248, recurso eleitoral de prestação de contas do Comitê Financeiro Partido Progressista, PP, de Canarana, recorrente, Comitê Financeiro Único do Partido Progressista. Dr. Gil Pérez Fernandes da Silva, o relator, com a palavra. Senhor presidente, demais pares, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Comitê Financeiro Único do Partido Progressista do município de Canarana, referente às eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 31ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas como não prestadas. Segundo o relatório preliminar, constatou-se a irregularidade nas contas, que consistiu em ausência de extratos definitivos da conta corrente de campanha. Embora devidamente intimado para sanar tal irregularidade, o representante do partido quedou-se inerte, resultando assim na emissão do relatório final em que permaneceu a irregularidade anteriormente apontada, motivo pelo qual suas contas foram julgadas como não prestadas. Em suas razões de recurso, o recorrente alega que não pôde se manifestar acerca do relatório preliminar, porque a intimação foi realizada via Diário da Justiça Eletrônico, enquanto esperava que seria pessoalmente, como nos demais processos nos quais oficia. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 69 e 70, manifesta pelo provimento parcial do recurso interposto, a fim de que sejam desaprovadas as contas do recorrente. É o relatório. Colhe o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Então, conforme constou do relatório, em primeiro lugar, eu enfrento a alegação de que a intimação para manifestação sobre o relatório preliminar deveria ter sido feita através de Diário da Justiça Eletrônica, tenho que a mesma não merece prosperar, pois o artigo 5º da resolução do TRE prevê expressamente que as intimações podem ser feitas através do Diário da Justiça Eletrônica, e ainda cabia ao patrono da causa ter acompanhado atentamente as publicações do referido diário. Descabida, portanto, a alegação do recorrente, que não se insurgiu por meio de preliminar, mas nas alegações meritórias de suas razões recursais. Passo, portanto, a análise dos fatos que ensejaram o julgamento das contas como não prestadas. Segundo o relatório final do exame, constatou-se a irregularidade nas contas do comitê, que consistiu em ausência de extratos definitivos da conta corrente de campanha. Cito aqui o teor do artigo 40, o seu inciso 11º e seu parágrafo 8º, onde exige que os extratos bancários deverão ser entregues em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira. Desse modo, os extratos bancários são peças indispensáveis para a legitimação dos gastos efetuados em campanha. No caso dos autos, verifico que os extratos definitivos foram juntados em sede recursal, conforme se vê as folhas 58 e 63. Porém, não sanam as irregularidades, pois os mesmos não compreendem todo o período de campanha conforme é exigido pela lei. Assim, embora tenham apresentado os extratos, esses não são hábeis a comprovar a ausência de movimentação financeira. Ressalto, vez que não abrange todo o período de campanha. E, no entanto, tenho que a sentença foi desproporcional ao julgar como não prestadas as contas, vez que, embora tardiamente, a parte recorrente apresentou em sede recursal os extratos definitivos de períodos da campanha, motivo pelo qual entendo que a mesma deve ser reformada para que as contas sejam desaprovadas e não julgadas como não prestadas. Trago aqui a jurisprudência do TRE Mato Grosso, também de Goiás, e concluo, em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso interposto para que seja reformada a sentença de piso que julgou suas contas como não prestadas, para que sejam desaprovadas as contas do comitê partidário. É como voto. Bem visto aí, algum voto divergente? O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para desaprovar as contas de campanha da recorrente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer.
O 11 da pauta, o embargo de declaração e recurso eleitoral de prestação de conta de Comitê Financeiro Municipal do Partido da República, PRD, em Itanhangá. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, relator, com a palavra. Desculpe. Pelo Comitê Financeiro do Partido da República de Itanhangá e pelo Diretório Municipal do Partido da República também de Itanhangá, buscando a sanação de pretensas omissão e contradição existente no Acordo 23249. Os embargantes alegaram o seguinte: letra A. As irregularidades que conduziram à desaprovação das contas constituem meros erros formais, tendo sido sanadas após a aprovação da sentença e o juízo de retratação. E, letra B. A desaprovação fere o princípio da razoabilidade, eis que as omissões na declaração de despesa com assessoria jurídica e contábil são justificadas por se tratar de serviços utilizados apenas para cumprimento da exigência legal, ou seja, a entrega da prestação de contas. Letra C. O acordo teria sido omisso ao desconsiderar a retificação da prestação de contas, ainda que intempestiva, eis que regularizou a situação, estimando em dinheiro as doações realizadas pelos profissionais envolvidos. Letra D. O acordo teria sido contraditório, posto que este relator teria alegado ser favorável à aceitação de documentos em sede recursal, todavia acabou desconsiderando os documentos apresentados na prestação de contas retificadora, devido à suposta desídia dos embargantes. E letra E, ao final requerer o acolhimento dos embargos para que as contas sejam aprovadas com ressalva. O processo não foi encaminhado ao Procurador-Geral Eleitoral, já vista que este tem se manifestado, ter se manifestado em outros processos, sustentando que não mais se pronunciará em sede de embargos. É o relatório. Não tem parecer, né? Não tem. Não é que o Ministério Público não vá se manifestar em sede de embargo, é que nesse caso é um processo que não é exatamente de partes, é de prestação de contas, e o Ministério Público não viu nenhuma falha no acórdão, tanto que não se manifestou. Se tivesse visto, o faria. Então, nesses casos específicos, não vejo necessidade de reiterar aquilo que já consta do parecer. Então, por conta disso, não há um novo parecer. Eminentes pais, o presente desembarque são intempestivos, conforme a certidão de folha 266. Os embargos declaratórios têm a finalidade de eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, os embargantes aduziram que o acordo 23249 foi omisso, ao desconsiderar a retificação da prestação de contas, ainda que intempestiva, eis que regularizou a situação, estimando em dinheiro as doações realizadas pelos profissionais envolvidos. Ao contrário do sustentado pelos embargantes, na verdade, foram eles mesmos que deram causa à desaprovação das contas em virtude de sua omissão. Primeiramente, os embargantes prestaram contas zeradas, sem o registro da despesa com assessoria jurídica e contábil. Após a intimação para manifestação a respeito do relatório preliminar para a expedição de diligência, deixaram o prazo transcorrer em autos, permanecendo omisso mais uma vez. A intimação foi efetuada em 21 de maio de 2013, a sentença prolatada em 19 de junho desse mesmo ano. Os embargantes tiveram quase um mês para agir, mas permaneceram inertes. Logo, é forçoso concluir que não há omissão no acordo sob enquete, eis que este declinou as razões pelas quais não acatou a retificação da prestação de contas em sede recursal. Por outro lado, é necessário deixar ciente que a omissão dos embargantes deu causa à desaprovação das contas, sendo certo que estes somente passaram a se interessar pela sua prestação de conta após a sentença que a desaprovou. Os embargantes alegaram ainda que o acordo foi contraditório, posto que este relator teria alegado ser favorável à aceitação de documentos em sede recursal, todavia, acabou desconsiderando os documentos apresentados na prestação de contas retificadora, devido à suposta desídia dos embargantes. Data havendo o entendimento definido pelos embargantes, não perceba a presença de contradição no acordo censurado, mas, ao contrário, vislumbra a existência de coerência no mesmo, haja vista que expõe as razões pelas quais desconsiderou os documentos trazidos em sede recursal, a desídia dos mesmos, conforme explanado nos parágrafos anteriores. Sem sombra de dúvidas, contradição haveria se o acordo apontasse a desídia, a omissão dos embargantes e, mesmo assim, considerasse os documentos apresentados em sede recursal e aprovasse as contas. Logo, resta evidente que os embargantes pretendem tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão ou contradição sancionada sob os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, conheço e rejeito o desembarque de declaração. Como voto? Algum voto divergente? Só faço a observação, senhor presidente, a respeito dos honorários, que eu manifestei naquele julgamento que eu não era favorável à prestação de contas e continuo com esse entendimento
em consonância com a jurisprudência também de outros tribunais, como o Tribunal de Santa Catarina, que até cita uma jurisprudência aqui, no Acórdão 28.540, agora de agosto de 2013, que coloca que a ausência de registro de despesa com honorários advocatícios, serviço que não se destina à promoção de campanha, não configuração de gasto eleitoral, inexistência de irregularidade. Então, com essa observação única da questão dos honorários, que eu entendo como não é gasto de campanha e não é necessário estar na prestação de contas. No restante, acompanho os fundamentos lançados pelo nobre relator. Então, doutor Samuel. Votou. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Advogado Maria Helena. Acompanho o relator. Doutor Gil Pérez. Com relatores. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, nos termos do voto do relator. Tendo o primeiro vogal, discorrido do entendimento de que gastos com honorário não trata-se de gasto de campanha eleitoral. Terminando pares, agora nós temos um administrativo, que é processo de planejamento para as eleições de 2014, e também aqui acabamos de receber da Corredoria da Eminente Desembargadora um projeto pauta limpa. Nós precisamos dar todo o apoio a esse projeto pelas suas perspectivas, e depois eu passarei, ou a senhora quer fazer já o uso da palavra ou depois? Então, eu convido a equipe da Asplan para trazer o conhecimento do egrégio plenário, o que está sendo proposto para as eleições, as ações múltiplas de todo o tribunal. Com a palavra, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssima senhora desembargadora corregedora, excelentíssimos senhores juízes membros, doutor procurador eleitoral, senhor diretor-geral, senhor secretário judiciário. Através da assessoria de planejamento, iniciamos a construção do planejamento das eleições de 2014. Para que esse trabalho fosse feito, nós realizamos uma parceria com algumas áreas do tribunal, com áreas especializadas na elaboração de projetos. Então, foi constituído um escritório de projetos para fazer esse planejamento das eleições. Através do escritório de projetos, esse trabalho foi gerenciado pela colega Josiane Dasplan, que ela irá fazer uma explanação para vocês da estrutura que foi feito o planejamento das eleições de 2014. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssima senhora desembargadora corregedora, excelentíssimos senhores juízes membros, doutor procurador eleitoral, senhor diretor-geral, senhor secretário judiciário. Bem, eu vou fazer uma breve explanação sobre a concepção do planejamento integrado das eleições. Como premissa, nós tomamos a participação e a integração de todos os servidores da Secretaria, dos cartórios eleitorais e da alta administração deste tribunal. Esse planejamento buscou envolver todos. Houve uma comunhão de esforços durante 3 meses, com muitas oficinas de trabalho, reuniões de alinhamento, para que esse planejamento fosse elaborado e hoje trazido aqui à aprovação dos senhores. Por que desse planejamento? Nós sabemos que o nosso estado possui dimensões continentais. É o 3º maior estado das 27 unidades federativas do nosso país. Ele tem um território de mais de 903 mil quilômetros quadrados. Nós temos hoje um eleitorado de 2.172.227 eleitores. Esses eleitores estão distribuídos em 141 municípios, neste território imenso que é Mato Grosso. Para realizar eleições, nós contamos com apenas 60 zonas eleitorais. Então, daí a gente verifica a dificuldade de se realizar eleições em nosso estado. São mais de 1.500 locais de votação e temos 7.419 seções eleitorais alocadas dentro desses locais de votação.
Como eu disse, para fazer esse planejamento, nós contamos com a participação e envolvimento de servidores da Secretaria, dos cartórios eleitorais e também da alta administração. Além disso, fizemos uma avaliação de eleições anteriores, vendo, analisando o que deu certo e o que deu errado. Foram realizadas oficinas de trabalho, em que foram levantadas todas as atividades que cada unidade do tribunal entrega especificamente para as eleições. A partir desse diagnóstico de atividades, foram realizadas reuniões de alinhamento com as áreas. Aqueles pontos em que existiam dúvidas ou convergências, divergências, foram feitas reuniões de alinhamento para que fosse tomada a decisão. A partir daí, tudo foi consolidado nos documentos que estão sendo entregues para aprovação. E é importante frisar que esse planejamento ele se baseou num nível estratégico. O detalhamento deverá ser realizado pelas respectivas unidades do tribunal. O detalhamento, os planos de ação individuais, obedecendo a essa arquitetura que está sendo aprovada nessa data. Então, os documentos que foram entregues. O termo de abertura de projeto, que possui a justificativa, o escopo, os objetivos do planejamento, a estrutura analítica do projeto, que é o principal documento, que possui todas as ações que serão realizadas, os respectivos marcos temporais e os responsáveis. Também apresentamos um quadro de aquisições, em que foram levantadas todas as novas contratações exclusivas para o pleito de 2014. Também colocando os marcos temporais para que essas aquisições se realizem. Também estamos apresentando um quadro de treinamentos. Nesse quadro, nós procuramos prever todos os treinamentos, tanto os destinados a juízes, os treinamentos destinados a servidores, as reuniões que serão realizadas com os partidos políticos, os treinamentos que serão realizados com mesários, todos os treinamentos relacionados às eleições, para que sejam acompanhados e devidamente preparados. Também estamos apresentando uma lista de marcos. Essa lista de marcos são as principais entregas do pleito. São aquelas datas limites em que nós não podemos deixar de prestar atenção para as eleições. A exemplo do fechamento do cadastro, que é uma data em que os eleitores é o último prazo para que os eleitores sejam atendidos. A exemplo do registro de candidatura, que o dia 5 de julho é a data limite para que os candidatos, no caso, os partidos e coligações, entreguem o respectivo registro aqui no tribunal. Então, essas datas limites também foram destacadas num documento à parte. Fizemos também uma matriz de responsabilidade. Nessa matriz, cada unidade tem condições de saber quais são as ações que estão sob sua responsabilidade e o respectivo prazo. Também consideramos o orçamento de pleitos. Esse orçamento, ainda não foram informados os limites relacionados ao pleito pelo TSE. No entanto, nós nos valemos da proposta orçamentária encaminhada. Vocês também receberam um quadro de macro-entregas. São as principais entregas mapeadas pelas eleições, nas eleições. A primeira delas seria o gerenciamento do projeto, que é isso que nós estamos realizando e iremos continuar realizando. O cadastro eleitoral, que possui também várias entregas, que seria a filiação partidária, fechamento do cadastro, locais de votação, agregação de sessões, mesas receptoras justificativas e faltosos, mesários. A entrega candidaturas, que agrega pesquisa eleitoral, propaganda eleitoral e o registro de candidaturas. A parte de logística, que traz urnas eletrônicas, transporte, material gráfico, entre outras entregas. A parte de comunicação externa, que contém todas as campanhas que o tribunal realiza para o período eleitoral, e também Disque Eleitor, Disque Denúncia,
reuniões que são realizadas nos polos eleitorais com os juízes eleitorais para o período de eleições, confecção de manuais e cartilhas, dentre outras atividades, que eu não vou ler todas aqui, até para não me tornar extensa. A parte de comunicação interna, que também contempla o portal das eleições, a intranet, voltado aos servidores, curso de direito eleitoral, voltado a juízes e servidores, encontros que serão promovidos para as eleições. A parte de segurança das eleições, que contempla a implantação do Gabinete de Gestão Integrada, contém outros órgãos, né, que atuarão junto ao tribunal no período das eleições. O primeiro turno, que contempla todos os procedimentos que serão realizados no dia da eleição, desde as 7 horas da manhã, quando as sessões eleitorais serão abertas, até a divulgação dos resultados. Essa entrega do primeiro turno, ela se repete em relação ao segundo, porque podemos também ter segundo turno. E após isso, temos também as entregas relacionadas à prestação de contas e à diplomação dos eleitos. Feito isso, será encerrado o projeto com uma avaliação realizada pelos cartórios, por todos os servidores da Secretaria e também pelas autoridades que participaram. Alguns números foram utilizados para embasar esse planejamento. Um exemplo disso são as urnas eletrônicas, que são preparadas para o dia do pleito. Hoje nós temos quase 9.000 urnas eletrônicas no nosso tribunal. O nosso quadro de pessoal também, ele tem um aumento muito grande, exponencial no período das eleições. Nós nos valemos de convocações de servidores, requisitados, cedidos, de autoridades também que nos auxiliam, mesários no dia do pleito, são quase 25.000 mesários, colaboradores que também auxiliam, como coordenadores de local de votação, secretários de prédio, técnicos de urna e técnicos de satélite, que são contratações também feitas pelo TSE e que auxiliam no período eleitoral. E demais agentes de segurança, que são os órgãos, as parcerias realizadas com os poderes constituídos de Força Pública, Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Federal. Tudo isso somado chega a quase 43.000 servidores da Justiça Eleitoral no dia do pleito, pessoas servindo a Justiça Eleitoral. Então, é um verdadeiro exército a serviço da democracia. Também contamos com sistemas eleitorais que temos que gerenciar na preparação do pleito, no dia do pleito e após o pleito. Hoje nós temos 17 sistemas eleitorais, a depender também do TSE, porque poderá ser iniciados outros sistemas eleitorais. Aqui são as parcerias realizadas. Realizamos parcerias com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a FUNAI, com Guarda Municipal, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Sejusp, SEMAT. Então, são vários órgãos que nós temos que firmar parcerias para conseguir realizar as eleições. E nesse planejamento já estamos contemplando. Um outro dado que nós temos que nos ater ao planejar são o número de reclamações na ouvidoria. Em 2012, esse número chegou a quase 2.500 reclamações. Nesse planejamento, nós planejamos ações para aumentar o número de atendentes na ouvidoria no Disque Eleições e no Disque Denúncia. Por fim, a peça orçamentária, que é fundamental para realizar todo esse arcabouço de ações. O orçamento de pleitos está estimado em quase 17 milhões de reais, sendo 4 destinados para pagamento de pessoal. Desses 17 milhões, 4 são destinados a pagamento de pessoal e aproximadamente 13 para custeio. São 28 novas contratações previstas
e 6 termos aditivos de contratações ordinárias. Nós fizemos um planejamento para que todas as contratações finalizem até o dia 30 de junho, já com o contrato assinado. Basicamente é isso. A gente espera que, sendo aprovado esse planejamento, os servidores do tribunal, assim como os gestores que tanto se empenharam para realizar esse planejamento, firmem um compromisso de bem executá-lo para que possamos ter uma eleição perfeita, como todos aqui desejam. Muito obrigada. O tribunal agradece a doutora Josiane pela explanação e aqui eu levo ao conhecimento de todos que esse planejamento integrado envolveu todas as áreas, inclusive externa, pela colocação, e alguma indagação. O planejamento é flexível, podendo ser alterado quando necessário, né? Levando o conhecimento da ASPLAN para fazer um realinhamento se for necessário. E como o pleito que tem como presidente, que é na totalização a corregedoria, é que vai estar envolvida diretamente, e esse planejamento foi assim concebido, a nosso pedido, para que não possamos ser colhidos de surpresa com algumas ações necessárias que pudessem ficar fora de um planejamento. Então, a ASPLAN que eu quero a todos os servidores parabenizá-lo. Já deu uma analisada pela forma didática, como colocou esse planejamento, as formas de ações com datas determinadas, para que não tenhamos qualquer surpresa na próxima eleição. Eu deixo a palavra franca, se houver alguma manifestação. E, não havendo, eu passo aqui, né, porque será aprovada pelo Pleno esse planejamento, a leitura da minuta da resolução, se todos estiverem de acordo, aí eu coloco a votação. Minuta de resolução. Dispõe sobre o planejamento integrado das eleições de 2014 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando o objetivo de aprimorar o processo eleitoral estabelecido no Planejamento Estratégico 2013-2014, aprovado mediante Resolução TRE número 1365/2013, de 24 de setembro de 2013, expedida por esta Corte Eleitoral, considerando a relevância de atender ao estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, resolve: artigo 1º, aprovar o planejamento integrado das eleições 2014 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, como instrumento norteador das ações a serem desenvolvidas nas próximas eleições gerais. Artigo 2º. Instituir comissão responsável pela execução e acompanhamento do planejamento integrado das eleições 2014, que será presidida pelo diretor-geral do TRE Mato Grosso e contará com a seguinte composição: 1. Assessor-chefe da presidência. 2. Coordenador jurídico-administrativo da corregedoria. 3. Secretário judiciário. 4. Secretário de Gestão de Pessoas. 5. Secretário de Administração e Orçamento. 6. Secretário de Tecnologia da Informação. 7. Coordenador de Controle Interno e Auditoria. 8. Secretário da Escola Judiciária Eleitoral. 9. Auxiliar da Ouvidoria Eleitoral. 10. Assessor de Comunicação Social. 11. Chefe de cartório da 39ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso. 12. Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica. Artigo 3º. São atribuições da comissão: 1. Avaliar periodicamente os resultados obtidos no desenvolvimento das ações planejadas. 2. Deliberar pela correção de falhas e prazos que possam comprometer o cumprimento do planejamento.
Parágrafo único. A comissão terá o apoio do Escritório de Projetos, constituído no âmbito da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, que consistirá em 1. Secretariar as reuniões de trabalho da comissão responsável pela execução e acompanhamento do planejamento integrado das eleições de 2014. 2. Dar impulso às determinações emanadas das deliberações tomadas pela comissão. 3. Manter guarda de todos os demais documentos relativos ao planejamento integrado das eleições 2014 e disponibilizar no portal das eleições 2014. 4. Controlar todas as entregas em nível estratégico das unidades administrativas e dos cartórios eleitorais, levando-se em conta os prazos presentes no planejamento, no calendário eleitoral e demais normativos. Artigo 4º. Fica estabelecida a realização de reuniões com periodicidade quinzenal para apresentação de resultados dos trabalhos para a Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral. Artigo 5º. Poderão ser realizadas pela comissão em votação, por maioria simples, correções, adaptações, adequações do planejamento e ainda resolver os casos omissos. Artigo 6º. A Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral, dentro de suas respectivas competências, poderão regulamentar procedimentos descritos no planejamento integrado das eleições de 2014. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, como visto aí pelos senhores, é um planejamento de ações com fins de resultado. E eu coloco a aprovação, a minuta da resolução. Se houver alguma manifestação. Então, o Tribunal, na unanimidade, aprovou a resolução que dispõe sobre o planejamento integrado das eleições de 2014 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Nós vamos fazer um encadernamento de todo esse trabalho feito pela essa comissão integrada e distribuir a cada um dos senhores para o acompanhamento e, assim que necessário, apresentar sugestões, que é o objetivo. E aqui a minha pretensão maior e o objetivo principal é de que todos sejam resolvidos no âmbito do plenário. Algumas decisões que forem tomadas isoladas, quando necessário nos demais, a participação de todos, porque são várias cabeças pensantes, é que vamos chegar a um resultado satisfatório nas eleições, que esse é o grande projeto para o ano que vem e também o grande desafio, principalmente para a vice-presidência e corregedoria. Conto com a participação de todos, porque é um trabalho árduo e vamos emanar com a douta corregedora para que chegamos a um final feliz, como sempre aconteceu. Então aqui é o projeto Pauta Limpa, que também, desembargador Maria Helena, eu já até lendo aqui assim, nós vamos fazer constar do nosso plano de planejamento de 2014, integrando esse projeto aqui, porque é um planejamento que é visto de eficiência. Então, para a explicação, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. É bem rápido. Antes de falar do Pauta Limpa, quero dizer que esse planejamento das eleições de 2004 é o espelho da competência do corpo técnico desta corte. Aqui reunimos vários, como já dito, setores de técnicos deste tribunal, e o resultado está aí, que os senhores podem apreciar, que é um detalhado e minucioso cronograma das eleições que se avizinham. Feito isso, eu também quero cumprimentar a minha equipe da Corregedoria, que nós estaremos, a partir de hoje, noticiando para a sociedade esse projeto Pauta Limpa, que visa, principalmente, estar dando publicidade aos nossos eleitores, aos eleitores de Mato Grossense, do perfil dos candidatos que se apresentarão na próxima eleição. Para tanto, nós estaremos conclamando
todos os juízes, cartórios e todos aqueles envolvidos direta e indiretamente no resultado, para que possamos ver uma pauta realmente limpa e ver aquelas principalmente que poderão desaguar num processo de inelegibilidade. Eu quero também mostrar aos senhores essa estatística que está aqui na última página, fazendo uma alusão a tudo que já apreciamos nesta corte, não só dos processos aqui aportados, como aqueles já julgados. A prestação de contas de campanha foram atuados aqui 12.702 processos, já julgados 9.254 processos, ou seja, 73%. Estão sem decisão ainda 3.448, ou seja, 27%. Ações que podem resultar na cassação de diplomas foram aportados 476, já julgado 331, 70%, portanto, aguardando julgamento, 30% correspondente a 142 processos. As ações penais, 233, julgado 96, 47%, portanto, já limpas, e estamos aguardando a decisão de 107, portanto, 53 processos aguardando julgamento. E eu quero, portanto, fazer deste projeto uma motivação para que esta corte possa empunhar realmente esta bandeira, porque acho que é um grande mote da democracia. É mostrar e participar não como copartícipe, mas como liderança, como farol da democracia, mostrando aos eleitores aqueles que se apresentarem e se habilitarem ao processo eleitoral do próximo ano. Feitas essas rápidas considerações a respeito do projeto que está em mãos dos senhores, quero também noticiá-los de que hoje nós estaremos conversando sobre esse assunto com a imprensa e mostrando à sociedade o que visa o processo Pauta Limpa. E já temos mapeado também as zonas eleitorais que estão mais sobrecarregadas em todo o Estado. Para tanto, nós estaremos visitando os juízes dessas zonas eleitorais, motivando-os e nos oferecendo como parceiros nessa empreitada, para que possamos, de fato, ter nas portas das eleições do próximo ano uma pauta verdadeiramente limpa, e possamos também noticiar aos eleitores, como já dito, aqueles que o perfil dos candidatos que estarão na disputa do próximo ano. Estou à disposição dos senhores, porque fiz aqui uma breve síntese do que se trata o projeto. Alguém, se tiver alguma observação ou até mesmo uma colaboração, porque o que mais vamos precisar é colaboração. E feitas essas rápidas considerações, eu agradeço a atenção de todos. Impressiona, né? Os números, eles nos dão um alento, e a gente ter essa leitura de que nós temos de prestação de contas somente 27% ainda lá na primeira instância e 30% de processos que resultam em cassação, é bastante alentador. E isso nós também nos sentimos desafiados na segunda instância, né? Então, de repente, na sequência, se não seria interessante fazer esse mesmo mapa para a leitura da segunda instância, para nós também termos uma real ideia até de projeto, o planejamento para nós, né? E a produtividade. E aí volto novamente aquele tema de repente nós reestudarmos a estruturação dos gabinetes nossos para uma efetivação de julgamentos de maior número e alcançarmos uma meta melhor para no ano que vem estarmos só pensando nas eleições de 2014, né?
eu agradeço a colaboração do Dr. Blazak. Com certeza eu trarei esta estatística da produtividade de cada um, até mesmo porque nós não temos essa noção, né, do acervo que ainda temos aguardando pauta. Então eu acho absolutamente pertinente a sugestão, estará anotada já para ser distribuída a cada membro desta corte. Além da estatística do acervo que cada um possui, claro, já fica implícito aqui o apelo para que possamos, no mais breve possível, limpar todos os nossos armários e trazer para este plenário julgamento de todos os processos pendentes. Bom, só posso elogiar o trabalho muito competente da doutora corregedora e com certeza vai render muitos frutos e vai facilitar a vida de todo mundo ano que vem, né, não ter esses processos aí represados. Muito sucesso a Vossa Excelência. As observações elogiosas do digno promotor ficam por conta da equipe da corregedoria. A eles eu dedico essa palavra elogiosa. Então, não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Próxima quinta-feira estaremos aqui. Então, que Deus esteja com todos esse final de tarde.